A análise de crédito deve ser técnica. Caneta e papel na mão aí, comandante, para anotar. Olhe para o crédito como uma ferramenta de vendas. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João. Eu sou Christopher Medeiros. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, Cris. Bem-vindos, Marcelo. É um prazer enorme ter esse cara aqui com a gente hoje. É enorme ou inenarrável, João? Inenarrável é no final, Marcelo. Só no final? Exatamente. Então tá bom. Então, beleza. Marca registrada. Na verdade, você precisava registrar mesmo essa marca, porque... Prazer inenarrável? É meu, né? Agora já é meu. Tem que ser antes dele ir pro ar, porque depois que for pro ar vai ter gente querendo registrar na tua frente. Ô, garoto, corta. Brincadeira à parte. Mas vamos lá, hoje a gente estamos recebendo um cara muito especial. Um cliente do EAG, né, Marcelo? E eu vou apresentar ele aqui para vocês. Hoje nós estamos recebendo o Christopher Medeiros, ou Christopher Medeiros. E aí? O que prefere? Christopher Medeiros, referência nacional em gestão de crédito, formado em economia, especialização em gestão empresarial, Power BI e Big Data. Criador do método DEPS e CEO da DEPS Tecnologia, empresa de análise e gestão de risco de crédito. E claro, né, mais uma vez, o Cris, ele fez a turma 34 do EAG, ele tá com a gente desde outubro de 2021 e fez a nossa turma em novembro de 2021, a nossa primeira turma depois presencial, da pandemia, isso. Voltamos para o presencial. Marcelo, agora que eu fiz a apresentação mais técnica do Cris, eu queria que você apresentasse ele, o porquê que ele está aqui com a gente hoje. Legal, ó. Por que o Cris está aqui hoje? Porque para muitas empresas, pequenas e médias empresas, principalmente para as B2B, mas isso não desqualifica quem é do varejo e vende B2C, muitas empresas concedem crédito. Tem empresas do varejo que vende com carnê e tem empresas B2B que vendem... O que é B2B e B2C antes de mais nada, né? B2B é quem vende para outras empresas. B2C é quem vende para o consumidor final, vamos dizer assim, para a pessoa física. E muitas vezes na hora de vender a gente acaba concedendo crédito. E aí a maioria das empresas, ou grande parte das empresas, sofre com um negócio chamado inadimplência. E aí você fica, concedo crédito ou não concedo crédito, né? Boa. Então, por exemplo, eu tenho uma importadora e eu vendo para outras empresas e normalmente eu faturo para 14 ou 28 dias, dependendo do cliente, né? Dependendo do cliente eu dou 14, dependendo do cliente eu não dou crédito, dependendo do cliente eu faço 28 dias, dependendo do cliente eu faço 14, 28, 35. 35. E 35 também, dependendo do cliente. Enfim, a gente tem as nossas esquisitices, né? E aí, eu conversando com o Cris ele é um especialista. Ele tem lá uma inteligência artificial que fala, para isso aqui você não pode dar crédito, para isso aqui você pode dar crédito. Eu conversei com ele entende muito desse mercado e a gente quer ajudar você, que é dono de uma empresa, né, a lidar com o crédito, com a concessão de crédito. O que é concessão de crédito? É quando você vende para receber depois, né? Lidar com a concessão de crédito de uma maneira diferenciada. Então, Cris, agora se apresenta aí e vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito importante para quem é dono de pequena e média empresa, principalmente aquele cara que fala trabalho e não vejo dinheiro. Exatamente. Poxa, Marcelo, falar de crédito é uma coisa que me deixa muito animado, porque sem crédito a nossa economia para, ela trava, ela tranca. Eu falava com um amigo meu, o Henry, ele é sueco, em 2016. Eu assim, Henry, olha o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil passando uma situação delicada, os bancos tinham cortado o crédito da maioria das empresas e a economia girava porque as empresas vendiam a crédito, aí trocavam um título e assim por diante, né? Essa relação direta, né? Então eu sou um apaixonado pelo tema, porque eu vejo toda a questão social que o crédito representa. O crédito, eu falei ele primeiro, mas ele hoje não é a coisa mais importante da minha vida, né? A coisa mais importante da minha vida é o meu coach, é o Manuelzinho, né? O meu garotão, que está com 2 anos e 3 meses. Ele que mais me escuta, ele que
até mais que a Simone, que é minha esposa e sócia de vida, o Manuelzinho escuta mais e ele é muito empático, né? Então ele só escuta, sorri e eu digo, acho que eu estou no caminho certo. Ah, que legal, que legal. Logo, logo ele vai aprender a fazer perguntas. Vou curtir por enquanto. Ai, minha filha às vezes faz umas perguntas que a gente não sabe responder, né? Mas Marcelo, é interessante isso sobre daí. Essas perguntas da tua filha, né? Eu tava lendo os comentários de um podcast, aquele que tu falou da história que a Marcela mostrou uma apresentação de PowerPoint para te levar. Aí tinha um comentário assim, caramba, eu fiquei curioso para saber o final da história. E aí, a Marcela conseguiu ou não a viagem? O pessoal quer saber, Marcelo, tem que contar sobre a viagem da Marcela. Vamos deixar em suspense, porque ainda não foi definido ainda, né? O aniversário dela é só em fevereiro, então até lá a gente vai saber. Mas o que acontece? No aniversário da Marcela eu vou fazer uma viagem, vou para Israel, Egito e Jerusalém. E aí eu não vou estar aqui no aniversário dela, eu estou tentando ver como eu vou conciliar isso. Talvez a gente vá antes ou talvez a gente vá depois. Boa. Então parece que ela já ganhou, né, gente? Então, ou não, ou ela vai com uma amiga, né? Ou ela vai com uma amiga. Enfim, vamos lá, vamos pensar nisso daí, né? Dá até um arrepio falar, minha filha vai com uma amiga, vai fazer 15, mas é isso, né? É a vida, show. E tava falando das perguntas porque esses dias eu tava com a Marcela também, e aí eu tava batendo um papo com ela, ela falou assim, olha que interessante, ela falou, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente faz aqui no EAG. Ela falou, pai, eu tava tendo na escola aula de vida prática. E aí a professora dá um monte de palitinho pra gente, ensina a gente a enrolar uns papel no palitinho ali, e no palito, não sei exatamente como que era, e aí a gente aprendeu a fazer uma cesta com aqueles palitos. Ela falou, o que tem de prático isso na nossa vida, né? Ó, ela tem 14 anos. O que isso tem de prático na nossa vida, né? Aí ela falou, pô, eles deviam ensinar a gente, por exemplo, como que faz uma conexão no aeroporto. Eles deviam ensinar, olha as coisas que ela começou a falar, eles deviam ensinar a gente como que eu consigo empreender, porque uma pessoa que vai fazer engenharia, ela vai ser engenheiro, tá tudo bem, mas e uma pessoa que não quer fazer engenharia e quer empreender? E a escola não ensina, isso é vida prática, pai. Aí eu peguei e tirei um sarro dela, falei, filha, eles deviam ensinar na escola também, né, como lavar louça, né, como tirar o prato de cima da mesa, levar na pia, lavar o prato, colocar ele pra secar ou secar ele, né? E guardar no armário. Eles deviam ensinar como recolher o lixo do próprio banheiro, como arrumar a cama, né? Mas essas coisas a escola não ensina, né, filha? A vida prática. Aí fiquei tirando um sarro da cara dela. Mas olha o que ela falou. Eles deviam ensinar pra gente empreendedorismo na escola. Né? Interessante ela com 14 anos já ter essa visão, né? Porque fica pensando em carreira. Hoje o empreendedorismo pode ser uma carreira. Sim. Legal, show de bola. Então você tem ali o teu maior tesouro, né? Manuelzinho, 2 anos, teu coach. Muito boa essa definição, o coach. Mas Cris, conta um pouquinho mais pra gente, né? Como é que surgiu aí a Deps Tecnologia? Como é que você chegou até esse momento? Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória. É interessante porque quando eu saí do grupo HSBC e eu assumi a diretoria financeira de uma indústria de confecções, eu tinha 2 desafios lá, né? Claro, assumi RH, TI, a empresa não era tão grande, mas o maior desafio que veio, o dono da empresa, o Rodrigo, disse, Christopher, nosso grande problema é a nossa inadimplência. Nossa inadimplência está em 3,6%, está muito complicado, está difícil. E o problema é a cobrança. E assim, certo. E o que você vai fazer com a cobrança? Calma, deixa eu montar um diagnóstico aqui para entender o que está acontecendo. Todo o mapeamento, fui entender como é que era a situação e descobri que o problema não era a cobrança. A cobrança era só lá o efeito final. Era a ponta do iceberg, né? A cobrança era só... Olha, ele assim, tá aí agora, o que a gente faz? Ó, a cobrança está mapeada, ela está rodando, mas não adianta nós resolvermos a inadimplência com a colherzinha de pedreiro e a gente ficar despejando com um caminhão bitoneiro concreto aqui. Não adianta. O problema está exatamente na concessão de crédito. Ele disse, então, o que você vai fazer? Eu disse, olha, eu ajudei a montar a PGA quando eu trabalhava no grupo HSBC e eu vou trazer esse conceito para cá. O que é PGA? A PGA é uma plataforma de crédito. A PGA. É o nome da plataforma mesmo.
E eu fiquei trabalhando, eu acredito que quase um ano, das 6 da tarde a 1, 2 horas da manhã. A vantagem de ser solteiro e jovem, né? Até naquela época, né? Para quem há 20 e tantos anos, né? Eu tenho 46, então eu tinha lá meus 20. Quantos anos você tem de casado? Eu tenho 15 de casado. 15 de casado. Então, eu comecei a criar algoritmos, ou seja, comecei a criar fórmulas. Por quê? Olha que interessante, quando os desafios vêm, nós podemos capitalizá-los, né? Era uma segunda-feira, aí vinham os pedidos, eu tinha uma assistente, ela analisava lá os pedidos, aí ela dizia, olha, eu recomendo tanto de crédito para esse cliente, mas era impresso. Eu vou falar aqui uma palavra que a maioria das pessoas, talvez, que está nos ouvindo, os comandantes estão nos ouvindo, não sabe o que é um fax. Então, o pedido vinha por fax, né? Colocava o papel de um lado, saía papel do outro. Época. Eu sou de uma época ainda antes do fax, que era um negócio que chamava Telex. Eu vi se mexer uma vez sozinho. Gente, o que é isso? Tem que procurar no Google, não sei se vai achar o que era um Telex, mas enfim, né? E aí vinha aqueles fax, ela analisava, ela dava uma recomendação, eu assinava como pedido aprovado. E a empresa era muito dinâmica, não era muito grande, mas era dinâmica. E aí, aquele dia, naquela segunda-feira fatídica, eu estava com muita dor de cabeça. Eu não estava bem, eu estava péssimo. Quando ela veio com aquele bolo de pedido na minha frente, eu olhei e só tinha vontade de uma coisa, me livrar daquele negócio lá. Aí eu peguei, olhei, aprovei quase tudo, foi embora. Umas 10 da manhã eu estava um pouco melhor, eu disse, traz tudo de volta para mim olhar de novo. Não, mas já está no comercial, não interessa. Se eles acharem ruim, diz para falar comigo que eu quero olhar de novo. Mas tinha uns 15 no meio ali que eu assim, onde é que eu estava com a cabeça a hora que eu aprovei isso? Puxa, e o que passa por ela sem vir passar por mim? Com toda que a experiência que eu tenho, ela aprova. Já sei. Poxa, lá no HSBC nós tínhamos algoritmos, né? Fórmulas que analisavam essas informações. Então eu fiquei esse ano construindo fórmulas. Ela vinha, colocava todos os dados, lá no fim já sugeria um limite de crédito. E aí eu já estava mais seguro. Em um ano de trabalho, nós tiramos a inadimplência de 3,6% para 0,58%. Caramba. Eu assim, opa, que interessante. Mas deixa eu ver os reflexos que aconteceram, né? As vendas cresceram 20%. Assim, peraí, era para ter segurado venda, eu analisar crédito. Se você fica mais criterioso no crédito, intuitivamente ou de uma maneira lógica, você vai pensar, se eu fico mais rigoroso na hora de conceder crédito, eu vou conceder crédito para menos gente, quanto maior a barra, né, menos pessoas tem, né? E aí eu vou diminuir minhas vendas. Aí eu diminuo a inadimplência, mas também diminui as vendas. Pelo menos era esse o pensamento. Exato. E aí cresceu vendas. Eu entrevistei 20 representantes para entender o que aconteceu. Eu quis entender esse fenômeno, né, que aconteceu e saiu uma coisa praticamente unânime. Vocês são muito chatos. Não adianta ir em cliente ruim que não aprova. E vocês sabem que vender para cliente bom é difícil, né? Mas a gente é obrigado a vender para cliente bom. Ou seja, cliente bom, todo mundo quer vender para cliente bom. O cliente bom, você vende. O cliente que tem desafios financeiros, ele compra de você. Isso é um ponto bastante interessante. E isso, eu assim, puxa, tem um negócio aqui. Acabei me desligando da Placar e nasceu lá em outubro de 2004 a Deps, completando agora em outubro desse ano, 18 anos. Nesse meio tempo, Marcelo, então começa a automatizar o processo. Deixa eu vou voltar um pouquinho, né? Só para a gente pegar a lógica disso aqui para o comandante entender. Você foi conversar com os representantes, né? Ele falou, vocês são chatos para conceder crédito. Ou seja, vocês não vendiam para o cliente bom porque vocês eram muito burocráticos na concessão do crédito. Era mais ou menos isso? Não, era o contrário. Não adiantava eles mandar clientes ruins que não poderiam construir crédito, que a gente não ia aprovar. Então, eles se obrigavam a ir atrás de bons clientes. Só que é muito mais concorrido você vender para bom cliente, porque todo mundo quer vender para o bom cliente. E um comando aqui, Marcelo, que eu acho que eu gosto, eu escuto os podcasts, né? Se você Caneta e papel na mão aí, comandante, para anotar. Se você não... Vamos partir do princípio que você não analise crédito. Você vai conhecer o seu cliente de qualquer jeito.
Quando você analisa crédito, você conhece seu cliente antes de vender. Quando você não analisa crédito, você conhece o cliente na hora de cobrar. Então, você vai ser, queira ou não queira, você vai conhecer o comportamento do teu cliente. Sempre. Então, como é que você pauta crescimento numa relação frágil? Eu sei que o comandante está dizendo, não, mas no meu mercado, eu conheço o meu cliente. Se eu não fizer isso, eu não vendo. Isso. Só que como você sustenta? Quando você começa a analisar a lógica desse negócio, imagine que você tem um cliente que compra 20 mil reais da sua empresa num ano inteiro. 10 mil reais no primeiro semestre, 10 mil reais no segundo semestre. Passaram 5 anos você vendendo para esse cliente. E aí lá no terceiro ano ele começou a complicar, ficar mais difícil. Você diz, mas eu vou insistir nesse cliente. Vou insistir. Você insistiu. No último semestre do 5º ano, né? Nos 5 anos você vendeu aí 100 mil reais para ele. No último semestre ele resolveu não pagar você. Você perdeu 10 mil. Dependendo da sua margem de lucro, você trabalhou de graça 5 anos olhando para esse cliente. Hoje, faltando matéria-prima, Marcelo. Faltando matéria-prima. Você, às vezes, está atendendo um cliente com crédito ruim antes de um cliente que tem crédito bom. Aí você entrega para aquele cliente ruim, ele consome o seu produto, revende o seu produto e volta para comprar. Você teve o problema para dar crédito a primeira vez, você passa a ter crédito, problema para dar crédito pela segunda vez, e você deixa o cliente com bom comportamento, que tem potencial, não é só bom comportamento, né? Mas que tem potencial de continuar comprando da sua empresa esperando. Qual a chance, comandante, que aí tem muita gente que diz, o crédito eu vou ser burocrático. Então aqui tudo muito difícil. Quando a gente fala, o que a Depos faz em essência? Ela protege o ciclo de crédito, o ciclo de negócios de crédito da empresa. E o que é isso? Uma perna é você proteger a inadimplência, proteger o fluxo de caixa, né? Você não perder dinheiro. Mas a outra perna é, eu analiso o crédito para mim não perder venda, eu não perder negócios com os clientes. Então, precisa ter um equilíbrio entre esses dois pontos. Porque hoje, para você ter inadimplência baixa, basta você ser muito rígido ou não vender a crédito. Só que como você cresce, e depende como é que os teus concorrentes se comportam. Quando você trabalha meio sozinho com o produto, você dita todas as regras. Ou você tem um produto que tem um custo muito bom, uma qualidade muito diferente. Mas quando o teu produto tem substitutos perfeitos, e o teu concorrente também dá crédito, o crédito passa a ser uma ferramenta de vendas. Então nós não podemos olhar o crédito assim, vou perder ou não vou perder dinheiro? Não, eu tenho que usar o crédito... Para poder vender, mas para vender para quem eu tenho a maior chance de fazer ele pagar. Mas como é que funciona essa lógica? Como é que eu analiso? O que eu preciso levar em consideração? O que eu não preciso levar em consideração? Eu queria saber as boas práticas também. Legal. Quando nós falamos em proteger o ciclo de negócio de crédito, existem 4 pontos centrais que nós trabalhamos para que isso funcione. Primeiro é o cadastro, né? Um cadastro bem feito evita um monte de dor de cabeça. Comandante, papel e caneta na mão. Primeiro passo, cadastro. Eu vejo muitos comandantes que não cadastram, né? Enfim, se você é B2B ou B2C, não importa. Cadastra teu cliente. Cadastra e levanta o... Depois ele vai contar os próximos passos. Primeiro passo, cadastra. Cadastro é a base de tudo. E não adianta fazer coisa por moda. E não adianta você tentar tirar coisa da cartola, assim, inventar. Porque aí, na jornada da análise de crédito, você se torna burocrático. E burocracia não combina com o negócio de crédito. É um meio burocrático mesmo. Peça o essencial. Quando a gente fala em cadastro, peça o essencial e peça uma única vez. Porque às vezes você... agora eu quero isso. Hoje, os nossos clientes, né, nós fazemos mais de 20 milhões de análises por mês. Gerimos aí 450 bilhões de crédito por ano. Os 450 bilhões de crédito por ano.
Os nossos clientes dão crédito olhando para o CNPJ do cliente. Eles não ficam pedindo um monte de documento, contrato social. Referências. Referência pede ou não? Não pede. Não pede. Tem tanta história, né? Eu já vi... Poxa, foi muito tempo de trecho, né? Então, eu sempre conversei muito com o cliente. Referência, já vi cliente dizer o seguinte... quando me dão de referência se o cliente é bom, eu digo que é ruim. E se alguém manda para mim referência de um cliente ruim, eu digo que ele é bom. Problema do concorrente. Eu disse, mas olha o que você está fazendo. As pessoas são extraordinárias, né? Então, você começa com um bom cadastro. O próximo ponto de proteção do ciclo de negócio de crédito, que talvez, na minha opinião, seja um dos mais importantes e um dos mais negligenciados, que é a construção do primeiro limite de crédito. Tem tantas regras. Eu trabalhava num grande distribuidor de uma marca que... Não vou dizer a marca, não vou fazer propaganda, mas ela está presente em aproximadamente 97% dos lares brasileiros. Então, é uma marca muito conhecida. Quando nós estávamos desenhando as políticas de crédito deles para automatizar, eu perguntei para ele, quem inventou esse negócio do primeiro limite de crédito de R$500? Quem inventou? Olha, não sei. Quando cheguei aqui já era assim. É uma das coisas que a gente mais escuta. Né? Essa hereditariedade. Assim, gente, tem cliente que vocês estão dando R$500 e não merece nada de crédito. E tem cliente que merece 50 mil, 100 mil. Tem cliente que tu vai dizer para ele que as 3 primeiras compras são à vista, ou ele te dá R$500 para medir e vai rir de você. Vai dizer, o que eu faço com isso? Isso é uma hora de venda. Então, é muito importante, quando você vai construir, que se bota bastante energia no primeiro limite de crédito, mas pelo motivo errado. Quando eu digo motivo errado bota muita energia no primeiro limite de crédito por medo de perder. Quando eu estou construindo um limite de crédito, eu olho quanta oportunidade eu posso ter com esse cliente. Então, eu tenho que construir um limite de crédito adequado para que essa relação seja fluida, cresça, e ele também confia em mim. Ele poxa, ele sabe me medir, né? Ele entende a minha posição. Ok, você fez cadastro, você trabalhou muito bem num limite de crédito, aí você tem que fazer a gestão desse limite de crédito. Não é fazer o primeiro limite e acabou a história. Você tem que continuar ao longo do relacionamento melhorando. Mas não tenha dúvida, nós temos estatísticas, como nós temos... Depois, Cris, eu quero te falar como eu faço na minha importadora, e aí você me fala se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, beleza? Claro. Quando nós temos estatísticas, Marcelo, que mais de 64% da inadimplência vem de clientes que fazem negócio com a empresa há mais de 4 anos. Sabe aquela que dizem, do nada parou de pagar? Poxa, não, ele já está se comportando de uma maneira... delicada há bastante tempo. Você olhava... É aquela coisa que você fala tanto dos números, né? Eu olho para o número individualmente. Não, mas o que ele representa no todo? O que representa o comportamento desse cliente no todo? Então, você pode muitas vezes estar cultivando ameaças. A gente sempre fala o seguinte, os clientes bons vêm, vão e nem percebemos, né? O cliente ruim vem e ele fica. Esse é o problema. E aí depois ele... E tem um outro agravante nessa questão da gestão do limite de crédito, Marcelo, que sempre para mim a perda, a inadimplência é apenas um dos fatores. É o mais falado, mas ele é apenas um. Por quê? Imagine que você tem a sua marca, está chegando lá numa determinada cidade, principalmente no crédito B2B. Eu já vi clientes fazerem isso, né? Caso bem clássico. Ele não podia vender para mais de 2 lojas numa cidade com menos de 50 mil habitantes. Aí o representante disse, olha, eu não quero mais ficar com esse cliente e eu quero ficar com esse. Olha que interessante. Essa empresa mandou para a área de crédito disse, não. Como assim você quer ficar com um cliente que tem 10 mil de limite de crédito e você quer despedir um cliente que tem 80 mil reais de limite de crédito? Negativo, amigo. Você não vai poder fazer isso, não.
Aí o supervisor foi na região, descobriu que o de 10 mil era amigo dele e tal. Fizeram uma campanha lá, uma empresa de confecção. Fizeram uma campanha, venderam 80 mil reais para esse cliente, que era muito bom. Então, de novo, quando você faz a gestão do crédito do cliente, você observa esse cliente crescendo e você muitas vezes, nós temos muita sorte, né? Que o cliente vem nos puxando. Quando você faz a gestão de crédito e começa a perceber o que está acontecendo com o cliente, não apenas do ponto de vista da degradação, da destruição do crédito, mas a maioria das vezes está construindo, o crédito dele está crescendo e nós estamos perdendo porque a gente limita no crédito. Entendi. Olha como eu faço ali na importadora, né? Então a gente faz assim, o cara nunca comprou com a gente, vai fazer a primeira compra é à vista. Nossa política. Por quê? Eu não levanto score de quem não é cliente. Aí o cara fez a primeira compra à vista, eu falo, olha, porque a gente vende B2B e normalmente quem compra da gente não vai comprar uma vez só. Né? Enfim, a gente trabalha com componentes, conectores para ambiente hostis. Então quem compra esse conector não compra uma vez só, compra várias vezes esse conector. Mas como não tem relacionamento, o que eu faço? Olha, a primeira compra você paga à vista. E aí você tem que fazer uma solicitação, um cadastro para solicitar crédito. Né? A gente começa um relacionamento e a gente analisa teu crédito e vai fazer um limite de crédito. Aí hoje a gente faz isso, primeira compra à vista. Então a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Né? A gente olha o score dele, de acordo com o score a gente tem uma sugestão de crédito, de acordo com o score. Ou, ele fez uma primeira compra de 2 mil reais, eu dou 2 mil reais para ele de crédito, porque eu sei que é isso que ele está comprando agora. Só que se ele crescer, ele vai comprar mais que 2 mil reais. Aí a gente vai negociando. Então, eu dou. A primeira compra dele foi 2 mil, eu dou 2 mil de crédito para ele para pagar em 28 dias. Só que tem uma coisa que eu faço, né? Se esse cara atrasar um boleto, ele perde o limite de crédito dele. A próxima compra dele eu não vendo mais faturado para ele. O sistema já faz isso automático, né? A gente não precisa atribuir muito. O comercial, quando o cara faz um pedido, ele olha e fala, teu crédito está bloqueado. Né? Porque a gente quer educar o cliente a pagar a gente. Né? Porque assim, principalmente para quem vende para pequena e média empresa, as empresas passam dificuldade. Quando ela passa dificuldade, ela escolhe para quem ela vai pagar. E normalmente ela paga para aquele que, se ela não pagar, não compra mais, ou perde o crédito, ou tem uma penalização. Né? Tem empresa que, se você deixa pagar, o cara não faz nada, não está nem olhando, te vende de novo, você pede uma desculpa, ele aceita e te vende de novo. Né? Então, a gente adotou essa medida aí. Né? Tá certo isso daí? Tá errado? Quais são os riscos? É interessante, Marcelo, porque o crédito o crédito é bidimensional, né? Eu tenho que olhar tanto sob o ponto de vista de quem concede o crédito e de quem toma. No teu caso, quando tu faz isso, então não existe certo e errado. Existe o teu segmento está permitindo que você eduque o teu cliente nesse formato. Se rapidamente aparecer um 40 concorrentes que tenha a mesma qualidade, o mesmo preço, a mesma entrega... No nosso caso é até disponibilidade, não é nem isso. O cara precisa da peça e eu tenho e não tem em outro lugar. Ou seja, ele é extremamente dependente. Sempre a parte dependente... É as forças de Porter, né? Exatamente. A parte dependente paga a conta. Então... E tem muito comandante que está nos ouvindo que o negócio dele é assim. Por outro lado, se você não estar pelo menos atento a isso, de repente esse produto se torna muito abundante por qualquer motivo, muito acessível, o cliente vai poder escolher onde ele compra. Então, não existe certo e errado, e sim depende da posição que você está. Agora, imagina você vendendo para um cliente que ele é muito grande e ele tem 1000 fornecedores, por exemplo. O jogo muda totalmente. Né? Então, sempre é importante olhar essa questão bidimensional do negócio. E muitas vezes, Marcelo, acho que talvez a única perda que pode estar tendo... tem duas, né? Uma é essa ameaça de repente, ter a abundância e quando ela chegar, você não está preparado, aí você vai ter que correr atrás para resolver essa situação. E uma outra é, de repente, se eu desse mais prazo para ele e tivesse algum encargo financeiro, eu poderia estar remunerando financeiramente a minha ligação
com esse cliente. Então, talvez eu pudesse aumentar o meu market share dentro desse cliente se eu desse um pouco mais de crédito para ele. Olha que caso interessante eu vivi em 2010. Era um novo cliente nosso, da área calçadista. Nós já tínhamos fechado o projeto. Quando estávamos lá fazendo a implantação, nós descobrimos um negócio extraordinário. A briga que estava tendo entre duas marcas da empresa. Olha que problema bom. Eles já eram muito fortes no segmento deles, lançaram uma segunda marca com um produto um pouco diferente, mas atendia o mesmo público. E eles continuavam olhando o cliente da mesma forma. Ou seja, esse cliente é um cliente de R$50 mil de limite. De acontecer o cúmulo de ter relatos do seguinte tipo: o representante da marca A vinha para o cliente assim: você compra da gente há bastante tempo, né? Você ganha dinheiro conosco, não ganha? Então é o seguinte, quando o representante da nossa marca B vir aqui, não compra dele. Porque se tu comprar dele, eu não vou ter crédito para vender. E aí estava numa reunião, tinha umas 15 pessoas, tinha o presidente, e eles tudo se brigando e tal. E aí eles me olharam, eu estava rindo, né? Assim, gente, é fácil de resolver essa situação. Como fácil? Nós estamos há meses brigando disso. Assim, gente, você tem que parar e olhar para o cliente de outra forma. Vocês não são mais aquela empresa que oferecia 50 mil. Vocês agora são uma empresa que está oferecendo 70, 80, porque ele não cresceu contigo. Apenas o teu CNPJ tem um espaço maior no market share do cliente. Então, observar isso. De repente, Marcelo, se você dá crédito, tu pode ter um portfólio de produto maior. Vai que você trabalha pra caramba, né? O que a gente faz, né? Por exemplo, o cara está acostumado a fazer, ele tem uma consistência no que ele compra, né? O tempo e o valor. Se de repente vem um negócio muito fora da curva, para cima, a gente vai entender o porquê, qual é o projeto, né, que ele tem, por que ele está pedindo esse acima da curva. E aí a gente faz 14, 28 e 35, a gente faz em 3. Né? Enfim, eu não sei como que está hoje, já faz uns dias não, né? Já faz um tempo que eu não olho para isso na operação, mas era assim que funcionava enquanto eu estava montando a operação. Mas é uma característica, né, Marcelo? Seria tão bom, né, se eu pudesse vender só à vista, né? Você me paga antecipado, depois eu mando a mercadoria para você. Então depende muito de como está posicionada essa relação de quem oferece o crédito, né? E de quem toma o crédito. Né? Então, isso faz muita diferença. Na jornada da análise de crédito, hoje a Adeps deve ter, dentro dos clientes da Adeps, hoje, mais de 450 políticas de crédito diferentes rodando nos clientes. Então, cliente do mesmo segmento, ele tem políticas diferentes. De crédito diferentes. Porque ele tem estratégias diferentes. Agora, quando a gente olha... Porque o que a Adeps faz, né? E a gente sempre instiga o cliente a olhar para a jornada da análise de crédito. A jornada da análise de crédito começa com o pensamento corporativo, né? Eu, como crédito, olhar as outras áreas da empresa como clientes. Porque eu tenho um poder enorme de dificultar a vida de todo mundo, né? Se eu tenho muita força como gestor de crédito, eu posso dificultar a venda de todo mundo. Quer ver se aconteceu o seguinte, Marcelo? Eu cansei de ver isso. Dá uma inadimplência. Aí essa inadimplência sobe, escala, vai parar no diretor. Aí o diretor fala, né, ou o gerente, ele fala a pior coisa que um analista de crédito pode ouvir. Diz assim, você não estava vendo o comportamento desse cliente? E muitas vezes já foi escalado, aprovado em cima. Então, ele simplesmente diz, está dizendo que eu não sei fazer meu trabalho? Ele baixa a régua de crédito para todo mundo. Quando ele baixa a régua de crédito para todo mundo, quem perde? A empresa. Se as portas estão abertas, quem perde? A empresa. Então, o pensamento corporativo de dizer, não posso ter orgulho, quando eu digo, chega um pedido aqui, em 24 horas está aprovado. Assim, mas como você pode se sentir orgulhoso disso, trancando um dia de venda da sua empresa? Isso não dá para sentir orgulho, você tinha que ter a vergonha
desse tipo. Porque você não está olhando, você está dificultando a vida da logística, você está dificultando a vida da fábrica, você está dificultando o comercial, o faturamento. Está todo mundo sendo prejudicado. Então, dá para dar 1 milhão de desculpas. E o que impede do crédito virar uma estratégia de negócio, uma ferramenta de negócio, são as desculpas que a gente dá. Por isso que eu sempre gostei muito de te ouvir, Marcelo. Mas no meu negócio, mas no meu produto, mas não tem mais. Você tem que entender o cenário. Entenda o cenário e olhe para as áreas comercial, fábrica, logística, como clientes. Eu gosto de falar assim, né? Isso daqui, então, eu tô com uma garrafinha. Para quem estiver ouvindo no Spotify, eu queria que você imaginasse que eu vou falar agora, quem estiver ouvindo no YouTube vai ver, né? Então imagina aqui, eu tô com essa garrafinha na mão e aí tem um nome, tem a marca aqui. Aqui eu consigo ver essa marca, né? Eu sei qual é a marca. E às vezes aqui pode ter uma instrução, né? Pode ter uma instrução. Mas para quem está dentro da garrafa, ele não consegue ver qual marca que é e não consegue ver a instrução. Ele está tentando resolver um problema sem ter visão do problema, porque ele não consegue ver o problema por cima. E eu acho que isso acontece com muitos donos de empresa que falam mais no meu negócio. Ele tem uma visão de dentro da garrafa, e ele fala mais no meu negócio. Enquanto isso, tem um monte de gente com uma visão por fora, que está entendendo todo o contexto e todo o cenário, e aí a pessoa consegue ser mais ágil, mais rápida, consegue crescer e fazer esse tipo de coisa. E aí, comandante, eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o Programa EAG. O Programa EAG é constituído de 3 fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter 2 aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, 3 dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Eu vou contar uma história aqui, queria saber o que você acha disso. Inclusive, durante um tempo eu fiz treinamento de planejamento financeiro para os meus funcionários. E eu trazia esse contexto no meu treinamento de gestão financeira, porque eu acho que ninguém da minha audiência sabe, mas eu sou formado em gestão de seguros e previdência. Eu tenho uma pós-graduação em seguros e previdência que eu fiz na FIA USP. E aí é lógico, quando você vai estudar seguros e previdência, né? Previdência é um assunto que, se você não se preocupar quando você tem 20, quando você tiver 50, você vai estar extremamente preocupado, quando tiver com 70, você vai estar desesperado, né? Então, para que você não fique desesperado nos 70, você tem que começar a pensar em previdência aos 20. E se você que está me ouvindo não começou a pensar em previdência ainda, né? O que eu quero falar previdência? Não você comprar um VGBL, um PGBL, eu nem sei se chama esses nomes ainda, né? Mas você planejar sua aposentadoria, porque a gente vai ficar velho, nosso custo com saúde vai subir, nossa capacidade de ganhar dinheiro, dependendo do que você fizer, vai diminuir e, né, você tem que estar com isso daí planejado desde sempre. E aí, voltando aqui, eu me lembro que eu li uma história da Casas Bahia. E a Casas Bahia começou a ter... Porque o que acontecia? As Casas Bahia vendia no carnê e não era boleto. Ou seja, o cara não podia ir lá no banco pagar. Para ele pagar, ele tinha que ir numa loja da Casas Bahia. E aí, a inadimplência da Casas Bahia começou a subir. Porque o fundador lá, o Klein, era Michel Klein, né? O pai era Michel ou Samuel. Agora eu não sei quem era o pai e quem era o filho, né? Acho que era o Samuel Klein. Ele falava o seguinte, que a única coisa que o pobre tem é o nome. Então o pobre não deixa de pagar. Isso naquela época eu acho que funcionava. Hoje, né, a gente não pode ter isso como uma certeza. Samuel Klein.
Samuel Klein. A gente não pode ter isso como certeza. Mas ele falava assim, o cara tem um nome, ele vem nas Casas Bahia, ele compra só o nome dele. Se ele não honra o nome dele, né, ele não compra mais, então ele não deixa de pagar. Era essa a visão que ele tinha. E aí a inadimplência começou a subir. E aí ele começou a entender por que está subindo a inadimplência. Quando ele ia conversar com as pessoas que estavam devendo, as pessoas que estavam devendo era assim, era alguém ou algum amigo ou, via de regra, um colega de trabalho, saía na hora do almoço, eles entravam na Casa Bahia e aí essa pessoa ia comprar uma coisa para ela. Aí o amigo pegava e falava assim, cara, meu nome tá sujo, você não compra aí no teu crédito para mim e quando vir o meu salário eu te pago? Aí as pessoas compravam, né? E aí a pessoa não pagava, quem emprestou o nome não tinha dinheiro para pagar e ficava inadimplente. E aí ele começou a entender isso. O que ele fazia? Né? Então ele começou a treinar os vendedores e aí tinha algumas coisas. Por exemplo, quem está comprando é o João mora na rua A. Só que eu vou entregar na rua B. Pronto, já não aprovo o crédito. Não está comprando para ele, está comprando para outra pessoa. Né? Ah, tem duas pessoas. É uma que está escolhendo, mas é outra que vai pagar. Já não aprova o crédito porque quem está pagando, né, não está pagando para ela, está pagando para outra pessoa. E aí eles conseguiram diminuir a inadimplência. Mais ou menos essas lógicas que tem no algoritmo, esse é B2C, né, é um caso bem específico. Né? Eu nem sei como é hoje nas Casas Bahia, eu sei que na época que eu li a reportagem era assim. E aí eu treinava os meus, só para a gente não perder o looping do que eu comecei a falar, quando eu treinava meus funcionários eu falava assim, nunca, mas nunca empreste o teu nome para algum funcionário dessa empresa se pedir para emprestar um nome para comprar alguma coisa. Eu treinava eles para fazer isso, né? Porque a empresa não tem responsabilidade. Depois vocês vão chegar no RH e falar, sabe como que é? Eu emprestei o nome para fulano, agora vocês mandaram ele embora, ou ele não me pagou ainda, meu nome está sujo. A empresa não tem nada a ver com isso. Então nunca empresta o nome. A gente até adotou essa política lá dentro da empresa, né? Enfim, mas ele é uma nuance, é um detalhezinho ali, né? Que faz com que a pessoa, estou falando para quem vende no B2C, vende no carnezinho, né? Mas no B2B também eu tenho as nuances do B2B. Como que você identifica isso na tua inteligência? Que você usa muita inteligência artificial para prever comportamento, né? Muito, Marcelo. E acontece sim, porque até o pequeno, os comandantes aí, os que não te escutam, né, Marcelo? É mais um apelo que eu vou fazer aqui. Bolso direito é o caixa da empresa e o bolso esquerdo é as finanças pessoais, né? Isso. Sem querer mistura sempre, né? Sem querer mete a mão no caixa. E é muito comum acontecer hoje, chamamos grupos econômicos informais. Não são mais laranjas, né? São plantações e plantações, né? Ou seja, para não sair do Simples Nacional, por exemplo, quando tu vê a empresa tem CNPJ aberto no nome da mulher, do filho, do vizinho, do cachorro, e aí vai, né? E às vezes ele está pagando mais imposto, nem sabe. Eu tenho uma história sobre isso, depois eu conto. Continua. Sem dúvida. E aí o cliente vai exaurindo o crédito dele, aí ele muda o crédito para outra empresa, esse cliente daqui a pouco está comprando... Eu tenho clientes que formam um grupo econômico de pessoas físicas e jurídicas. Porque quando acaba com o crédito da pessoa jurídica, eles dão crédito para a pessoa física. Então, você tem N mecanismos para identificar esse tipo de situação. Desde uma ligação societária, eu já vi coisas assim extraordinárias, né? Desde a ligação societária, você olhar para um endereço, olhar o tipo de representante que tem. Já cansei de ver o seguinte, olha a inteligência do outro lado também, né? O nosso sistema deu um alerta que um cliente colocava o mesmo pedido, do mesmo valor, 3 meses seguidos na mesma data. Mas por quê? E nunca aprovava. E aí, representante, por quê? Não, pode falar, não te preocupa, a gente não vou te dedurar, né? Mas me conta, cara, tá muito estranho isso. E sabe o que é? Fim do mês é mais complicado, é muito pedido para aprovar, e vai que cai na mão de um ali e aprova. Então, além de você ter os algoritmos que vão prever endereço, vão te prever a ligação, né? Entre os grupos econômicos. Um inadimplente nesse endereço. Então, tudo isso nós capturamos hoje. Mas tem uma ligação muito grande com a padronização.
Quando não é padronizado o processo de decisão, quando a regra do jogo do crédito dentro da sua empresa, comandante, não for clara, você sempre vai estar passando, sempre vai ser mais suscetível e você é mais testado para dar golpe. Lembra quando eu falei lá que o representante que eu entrevistei, eles disseram, vocês são muito chato. Não adianta mandar cliente ruim que não passa. Então, uma empresa que tem critérios bem desenhados, né, para proteger o ciclo de negócio de crédito, João, primeiro de tudo, se você é grande, a ADEPS pode te ajudar a construir política, sistematizar a política de crédito, automatizar. Nós tomamos 200, 300 decisões por minuto dentro de clientes nossos. Então, isso é um trabalho que a gente pode fazer. Mas se você é pequeno e vai fazer o crédito manual, é sempre um cuidado, porque nós falamos o seguinte, a análise de crédito deve ser técnica. Ou seja, o peso de uma informação independente do cenário tem que ser sempre o mesmo. A decisão pode ser manual. Ou seja, é ruim. Tá, mas eu quero aprovar, eu posso. Tá, tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu não posso dizer que o cliente é bom se de verdade ele não é. Então, mesmo que o comandante está nos ouvindo e diz, eu faço poucas análises, eu não quero investir em sistema, mas não dê desculpa. Construa um processo. Qual é a regra do jogo? Se o cliente tiver isso, o que acontece? Se tiver aquilo, o que acontece? Hoje tem métodos muito mais sofisticados. Porque muitas empresas dizem, tem restrição, não vendo. Tem protesto, não vendo. Essa é a política sua. Certo. Me diz o nome de um cliente grande seu. Fulano. E se esse cara tiver o protesto? Não, para ele eu vendo. Bom, tua regra já acabou de furar. Já acabou de furar, verdade. Acabou de furar. Então, os algoritmos que a ADEPS desenvolve, né, os sistemas, toda a inteligência que tem, ela consegue medir qual o impacto de uma restrição no tamanho daquele cliente. Muitas vezes o cliente tem ou nem tem protesto, porque hoje a gente olha muito para o cadastro positivo, né? A parte comportamental da pessoa física, da pessoa jurídica, ela dá muito mais firmeza na tomada de decisão do que uma restrição. Restrição pode entrar, pode sair. O grande problema de quando tem um acúmulo de restrições, já deixar uma coisa para os comandantes pensarem, poxa, o cliente tem um protesto, é uma coisa, talvez ele vai correr atrás rápido para tirar. Ele já tem 15. Um a mais, um a menos. Aí ele vai fazer a roleta russa de pagar, né? Ele vai lá olhar, eu tenho o boleto dos conectores para pagar. Não posso ficar sem conector, se eu não pagar esse boleto, o cara não vai me vender mais e eu paro de produzir. Eu tenho a conta de energia, eu tenho o aluguel e eu tenho lá a fatura de um computador que eu comprei. Aí eu digo, olha, o computador está instalado, está funcionando, sem energia eu não fico, sem o meu conector eu não fico. O computador dançou. Você foi escolher. Aqui é justamente até para desenhar o que você falou, né? Você está lá no topo da cadeia. E quem vendeu o computador dançou. Então, aí a gente tem um conceito teórico, né? Eu não falo que é teórico, é acadêmico. O que é um conceito acadêmico para o comandante que está ouvindo a gente? É aquilo que a gente aprende na faculdade, no MBA, a gente fala o que a gente aprende na academia, né? Que são as 5 forças de Porter. E entre as 5 forças de Porter, você tem poder de barganha do fornecedor e poder de barganha do cliente. Você, como fornecedor, se você tem poder de barganha, você manda no jogo. Se você não tem poder de barganha, você tem que seguir as regras do jogo, né? Que não são suas, né? E muitas vezes você está nessa ponta fraca do jogo, dependendo como for o jogo, pode fazer você ter mais ou menos inadimplência. Se eu estiver na ponta fraca do jogo, onde eu posso ter mais ou menos inadimplência, ainda assim eu tenho como evitar de tomar essas pancadas de inadimplência? É uma escolha, na verdade. Se você desenhou e disse, olha, tem o meu processo, eu olho para isso, eu faço um bom cadastro, eu construo o limite de crédito, eu faço a gestão dele, eu vou buscar essas informações em provedores, né? A ADEPS, inclusive, vende informações também. Qual é a LGPD? Pode vender informação? Como que é? A LGPD ela é muito voltada para a pessoa física.
Mas quando você fala de informações para análise de crédito, pode, porque tem o cadastro positivo. E você tem legitimidade para pedir os dados para tomar a decisão de análise de crédito. Então é diferente. Você não pode ficar fazendo crédito para ver se eu vou vender para você, né? Então pega e processa uma lista de CPFs, ou seja, eu analisei o crédito sem você pedir da sua pessoa física. Isso não pode. Agora, a partir do momento que demanda crédito, você tem legitimidade para fazer a análise. Né? Olha que coisa interessante, né? E talvez isso já tenha acontecido com algum comandante aí, talvez não. Né? Eu tenho hoje, são 5 empresas, mas são, acho que 8 CNPJs, né? Porque agora a gente constitui o holding, então eu sou dono da holding, a holding é dona da empresa, mas eu tenho empresas que eu sou o sócio da empresa, né? Não o dono sozinho, né? Sou sócio da empresa. E aí, já aconteceu criar esse negócio de grupo econômico, né? Então, eu sou sócio da empresa A, da empresa B, da empresa C, da empresa D. E aí, um sócio da empresa D atrasou o pagamento do cartão. Eles vão e bloqueiam o meu sócio, meu crédito na empresa A, que não tem nada a ver com a história. E às vezes esse cartão que atrasou lá, o sócio da empresa A atrasou, ele atrasou lá R$2.000. Aí me bloqueia um crédito de R$500.000 na empresa A, que não tem nada a ver com a história. Outro dia a gente fez uma operação, enfim, a gente, todo empresário, principalmente quando está crescendo e atraindo grandes empresas, né, o lance do ciclo financeiro é um lance que vai fazer com que você, de acordo com a tua necessidade de capital de giro, você tem que ir no banco pegar crédito, né, e é o nosso caso. Em algumas vezes. E aí a gente foi pegar um crédito, tinha uma operação grande para acontecer, mas a gente precisava de crédito para bancar a operação. A gente foi pegar o crédito em uma empresa, e aí eles me concederam o crédito da empresa, mas tiraram o meu crédito do EAG, tiraram o meu crédito do cartão de crédito, porque a gente faz muito anúncio no Facebook, né? E aí antigamente o Facebook a gente pagava só com cartão de crédito. E como a gente gasta, sei lá, 300, 400 mil por mês em Facebook e Instagram só para fazer anúncio, eles diminuíram o meu limite do cartão. E aí isso me dava um problema no EAG que não tinha nada a ver com a outra empresa. Né? Isso daí é uma boa prática ou uma prática ruim? Porque para mim, como cliente, eu falo, cara, essa prática dos caras aí não tá com nada. É a ponta forte, né? Eles, no caso, são a ponta forte. Nos contratos que eles têm, estão ligando as empresas e, de verdade, eles fazem o que eles querem. E tudo isso remete, Marcelo, o meu amor e a minha paixão ao crédito B2B direto. Que é uma empresa dando crédito a outra sem passar pelo banco. Sem depender da boa vontade. Eu escrevi um artigo em 2020, crédito, bem no meio da pandemia, crédito, nós temos que continuar confiando. Porque se nós formos para esse mundo, o que você acabou de falar, é a mesma história que eu falei ali em 2015 e 2016, onde começaram a cortar crédito. Sim. A economia não te criou um transtorno? Me criou um transtorno. Cria transtorno. E é o que mais acontece. Agora, quando a relação tem uma equidade maior, porque a gente falou das duas pontas, né? A ponta forte e a ponta fraca. Só que eles são casos bastante isolados. O nosso mercado de crédito, ele tem uma certa equidade. Então, normalmente, quem fornece, quem compra, eles têm... Por quê? Vamos pegar a Balduco, que é um grande cliente nosso desde 2010. A Balduco tem muito poder, mas ela também tem muitos concorrentes que são muito fortes. Então, gera uma certa equidade. Além que se fosse só ela, poderia ser diferente a relação com o cliente, né? Então, a maioria das relações, elas são equilibradas. E olha como a gente não se dá conta. O compre agora, pague depois, que tanto estão falando nos Estados Unidos, na Europa. A gente faz isso faz muito tempo. Eu estive na Febrabantec há 3 semanas e os caras super orgulhosos, dizendo, não, compre agora, pague depois. Eu fiquei olhando, olha, mas eu acho que quando era criança já tinha... o carnezinho, a caderneta. A caderneta na padaria, né? Você ia lá e marcava no fiado, né? Põe na conta aí. Eu fiquei pensando... Aliás, desculpa. Minha filha tem um cartão na escola que chama... O nome do cartão é Põe na Conta. Então, todo mês eu deposito um dinheiro
E aí ela passa lá com esse cartão e é tipo um cartão de débito. Mas às vezes eles deixam estourar o débito, aí passam uns 10, 15 dias, eles falam, olha, o cartão da tua filha tá R$100 negativo, como se fosse um cheque especial, né? Aí eu vou lá e deposito e já ponho mais crédito para ela pro próximo mês, que às vezes a gente esquece isso daí. Né? Essas práticas ainda existem nesse Brasilzão velho de guerra, né? Teve grandes varejistas chamando para comprar no carnezinho gostoso de novo, né? Teve propaganda agora. Na verdade, mais do que nunca, o crédito B2B e B2C, eu fico muito animado com isso, vai tomar um papel fundamental. Falamos lá de mais ou menos 69% das famílias brasileiras endividadas. Não quer dizer que ela tem restrição, mas ela está rolando o cartão de crédito, enfim. Né? Os bancos cada vez mais cortando o limite, né? Foi uma farra. Eu sou da área de tecnologia, eu tenho uma amiga em São Paulo que tem um grande banco, chama Cláudia Belde, e durante a pandemia a gente conversava muito, né? Assim, Cláudia, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não consigo entender essa oferta de crédito sem lastro, o cara botando o celular como garantia, o cara é totalmente No aval, né? Só no aval. Totalmente desbancarizado e vai lá e toma um crédito grande. Aí eu falando com um amigo meu que é até de um provedor, ele dizendo o seguinte, eles são torcedores do Flamengo, e aí um amigo dele, que é um autônomo, disse assim, Manuel, coincidência, mesmo nome do meu filho, Manuel, o cartão do banco que patrocina o nosso time lá me mandou um cartão de crédito com 50 mil de limite, o que eu faço? Aí ele assim, cara, sabendo da inconsistência dos teus ganhos, a única coisa que eu posso dizer é quebra esse cartão e diz para esses caras te esquecer, porque ele assim, ele ganha muito bem, ele assim, para mim deram 20 mil de crédito. Eu, para mim, vou saber lidar com aquilo ali e tal, mas pro outro deram 50. Então, as fintechs que nasceram ali em 2018, nós estamos praticamente 18 anos fazendo isso. E eu olhava para aquilo ali assim, a conta não está fechando. Mas assim, deixa eu parar para pensar, talvez eu estou totalmente desconectado com a realidade. A conta apareceu. O crédito está minguando, está sumindo, o juro aumentou, essa turma está começando a lidar com a realidade. Quando eu olho para os clientes da Deps, está todo mundo com a inadimplência baixa, sob controle, continua vendendo, irrigando os clientes. Problemas sempre vai ter, porque... É contexto, é conjectura econômica, né? Que palavra difícil, João? O que significa conjectura? É isso que fala? Conjectura econômica. Né? A gente ouve falar, não sabe nem o que significa às vezes. Né? Mas é um contexto econômico que gerou uma escassez. Olha, eu vou dar um exemplo do que eu tive, né? Porque os comandantes, eles veem a gente aí até lembro de um negócio assim, às vezes tem gente que vai lá e fala assim, esses caras que não têm empresa querem vender curso, eles não sabem que a gente tem um monte de empresa. Mas aí a gente tem um posicionamento na internet que eles pensam que a gente não tem, zero dificuldade, né? Zero problema, né? Quando na verdade por que os nossos treinamentos são tão valiosos? Porque a gente tem a dor do pequeno e médio empresário. Como a gente tem 5 empresas, a gente sabe a dor de todas, a dor das nossas e a dor das outras, a gente consegue falar a língua dos comandantes, né? E o que aconteceu, né? Então, a gente está ali. Antigamente, quando eu precisava de crédito, eu ia pedir a crédito, negociava a taxa, bom pagador, negociava a taxa, conseguia a melhor taxa e pum, dinheiro na conta, né? Quando entrou esse ano... não consegui, né? Então não consegui creditar, beleza, tenho garantia, eu tenho meus imóveis, vou colocar um imóvel em garantia. Não é só o imóvel, a gente tem que ver o imóvel e se você tem capacidade de pagamento. Se não tiver capacidade de pagamento, né, não tem crédito. Aí você tem que mandar todo o DRE dos últimos 2 anos, dos últimos 24 meses, balancete, é uma série de documentos. Ele fala, agora sim, né, tem capacidade de pagamento e tem a garantia, não é só a garantia, né? Então, antes era uma farra do boi, né? Nem sei se pode falar se é isso, é farra do boi, né? Antes era uma farra do boi, dava crédito de qualquer jeito, e agora, principalmente quando eu falo que vai tomar crédito com banco, não estou falando do crédito B2B, nem o crédito B2C, né? No B2B e o B2C, como que eu traduzo isso?
É uma relação direta e descentralizada. Então, por isso que a gente bate tanto em que a análise de crédito seja uma ferramenta. Por que muitos comandantes, às vezes, nem ligam tanto para a análise de crédito aí da pessoa física? Não, cartão, aí eu antecipo o cartão. Se o limite dele baixar, como é que vai ficar a venda dele? Então, ele tem que desenvolver as competências de também atender direto esse cliente, de dar crédito para esse cliente. A mesma coisa o B2B. Tem muito comandante que diz, não, eu não analiso crédito porque eu troco todos os títulos e a factoring que eu faço negócio analisa ele para mim. Então, de novo, você está terceirizando a sua venda, você está terceirizando uma responsabilidade e a possibilidade de você ter mais uma ferramenta de venda. Você dá crédito também é ferramenta de venda. E esses sinais que você fala, Marcelo, da escassez do crédito, ele é muito preocupante para quem não faz o crédito direto. Você fica refém. Foi o que aconteceu. A nossa crise ali de 2014, 15, 16 não se agravou tanto porque o B2B já era muito sólido. Nosso sistema bancário é o melhor sistema bancário do mundo. Do mundo. Disparado. A coisa... Agora os Estados Unidos anunciou que vai copiar o Pix, né? Olha o Brasil saindo na frente. Né? O Pix é um negócio incrível. Nos meios de pagamento, né? Eu fico pensando, né? Quando eu vejo o Pix, minha filha de 14, ela já tem lá um Yellow, né? Não vou falar a marca, mas falando Yellow já dá pra quase saber a marca do cartão dela, né? E aí eu deposito lá e ela, no aplicativo no celular, tudo que ela vai fazer é Pix. Não vai conhecer o papel, né? Inclusive, ela tinha R$400, porque eu vou dando a mesada para ela toda semana e ela joga no meio da bolsinha dela, fica um monte de dinheiro amassado lá. E aí, quando eu fiz o cartão para ela, né, ela pegou e falou, pai, eu tenho R$400, você não quer ficar com esses R$400 e fazer um Pix para minha conta? Porque aí eu não preciso mais esquentar a cabeça, porque às vezes ela perdia dinheiro, esse tipo de coisa, agora tudo é Pix, né? Então essa geração nova não vai conhecer o dinheiro de papel igual a gente conheceu. Eu vou falar que eu quase nunca mais vou no caixa eletrônico sacar dinheiro. Né? Sacar depois não, que só fizeram... depositar. Hoje só depositar dinheiro quando alguém paga a gente alguma coisa em dinheiro, mas sacar faz muito tempo que eu não saco dinheiro. Só deposito quando recebo, porque eu também não quero ficar com dinheiro. Não, eu gosto de ter umas notas no bolso. De vez em quando eu saco, eu gosto de ter dinheiro no bolso. Isso é mágico. Eu também gosto, às vezes, de ter um pouquinho de dinheiro. E você fazer uma compra de R$200 no Pix ou no cartão não é a mesma dor de puxar R$200 de dinheiro e pagar. Nossa, no cartão... É tão dolorido você puxar aquele 200... Você olha pra carteira e fala, nossa, é os últimos 200. Mas... Quer ver se for a nota de 200, né? Aquela já é mais especial. Mas Marcelo, é importante esse ponto que você falou que, de novo, nós podemos ficar reféns. O comandante pode ficar refém das instituições financeiras quando ele terceiriza algo que ele muito bem poderia estar fazendo dentro de casa. Que é dar crédito para os clientes, é trazer o cliente. Por que o carnê está de volta, né? Porque eles querem de novo que o cliente venha na loja, compre de novo, pague. Mas, principalmente, ele sabe que esse cliente está tomado, está sufocado. Ele tem um monte de cartões de crédito, tem 5, 6 cartões de crédito. E a hora que isso travar, e vai travar, é o que está... Ele para de comprar, você para de vender. Né? Se você, né, como você falou, é uma corporação, tem várias empresas, performa. Não é uma corporação, são empresas individuais, assim, separadas. Elas não estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Por coincidência, eu sou sócio de todas elas. Por coincidência? Por coincidência não, né? Mas era o modo aqui, porque às vezes uma corporação a corporação é dona de várias empresas e está tudo agregado. Não é o caso, né? Não é o caso, são empresas diferentes. Mas a gente enfrenta essa dificuldade hoje sim. E vocês não têm o problema de crédito, né? Ou seja, a empresa está performando, está entregando. Todas. Então imagina o comandante que está ouvindo e que tem o problema. E ele deve estar passando por isso agora. O crédito, Marcelo, é paradoxal. Ou seja, fala mais. Quem tem crédito não quer tomar.
Quem não tem crédito... Quer tomar. Quer tomar. Então, assim... É aquilo que a gente fala, né? O banco empresta dinheiro para quem não precisa. Ele não empresta dinheiro para quem precisa. Experimenta assim, você está precisando muito de dinheiro, aí você vai no banco ou vai num fundo, sei lá, e aí você diz, você me empresta dinheiro? Aí ele olha para você e diz, sim, para você não. Aí você está com um monte de dinheiro aplicado e o banco diz, você não quer pegar dinheiro emprestado? Mas por que eu vou pegar dinheiro emprestado? Aconteceu isso com a gente, um grande banco tecnológico, não é uma fintech, é um banco muito bem estabelecido. Eles vão fazer um plano para vocês tomarem tanto para pagar assim, assim, assim? Mas por que eu vou tomar dinheiro? Não, porque aí a tua aplicação fica como garantia. Assim, não, você não está me dando crédito, você está pegando o meu dinheiro que está aí. E está emprestando para mim mesmo. Você vai emprestar o meu dinheiro e ele está como garantia? Qual é a lógica? Eu até brinquei com isso. Vocês já conseguiram fazer essa operação com alguém? Porque eu não consegui entender a lógica disso. Aí não me respondeu. Né? Não, tem uma lógica. Tem uma lógica nisso, no final do dia. Porque, às vezes, o que você acaba fazendo na empresa? Às vezes, quando você vai pensar do ponto de vista, tá? Do ponto de vista de negócio, né? Vamos supor que a minha aplicação me rende 1 e eu consigo pegar crédito a 1.2. Eu tenho uma diferença de 0.2. Né? Quando eu financio a minha operação, mesmo eu tendo dinheiro em caixa, eu financio a operação, eu estou financiando a minha operação num custo muito baixo. E às vezes é interessante você financiar a sua operação. Né? Você continua com o teu dinheiro lá, ele continua rendendo, mas está financiando sua operação num custo muito baixo. Aí é uma análise matemática. Né? Vale a pena eu financiar minha operação, porque você vai fazer diferença por quanto você paga do quanto você recebe. Só que juros é despesa, principalmente se for lucro operacional, juros é despesa, né? Então diminui o lucro, se diminui o lucro, diminui o imposto que eu pago. E aí, dependendo da situação, vale a pena. Enfim, né? Mas aí é uma conversa mais avançada que dá até bug na cabeça. Exatamente, né? Mas a lógica faz total sentido. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Mas, Cris, me fala uma coisa. A gente falou do primeiro pilar. Do segundo e do terceiro. Mas acho que foi tudo muito misturado, né? Queria que você repetisse quais são os 3 pilares. Vamos ver se eu sei. Ó, primeiro, cadastro. Sim, o cadastro. Segundo, limite. Terceiro, gestão do limite. Faltou o quarto. O quarto é a análise de ameaças e oportunidades. A gente acabou entrando em cada um deles, porque Tudo foi nesse assunto que a gente conversou. Tudo vai desembocar na ameaça e oportunidade. Ameaça e oportunidade você fez um bom cadastro, construiu muito bem o primeiro limite de crédito, fez a gestão desse limite de crédito, a partir de agora você conhece os seus clientes. Então, imagine o seguinte, nós temos clientes que usam muito isso. Ah, tá bom, eu tenho lá, o sistema vai classificar os clientes, vai sugerir limite de crédito automaticamente, vai subir, descer limite. Enfim, ele pega e olha, essa semana eu tenho 10 mil para receber. Vai olhar para o fluxo de caixa. Aí ele diz, vou receber? Bom, vamos juntar as mãos, vamos orar, vamos rezar, que se tudo der certo, vamos receber. Os nossos clientes, eles pegam e olham, olha, eu tenho esses 10 mil para receber. 9 eu vou receber e 1.000 eu estou no risco. 1.000 está na mão de cliente crítico, que não atende a política de crédito. Esse cliente paga só 50% em dia. E a inadimplência que esses caras me dão é de tanto. Um exemplo. Eu tenho um grande cliente de São Paulo. Grande não, um cliente médio. E ele muito orgulhoso, assim, Christopher, já viu no meu segmento uma inadimplência de 0,4%? Eu assim, bom, vocês estão crescendo, então não é um problema, é um excelente inadimplência. Mas deixa a gente aprofundar o teu raio-x aqui. Você sabia que 70% da tua inadimplência vem dos clientes críticos? Não. E você sabia que do que os clientes críticos que te pagam 50% em dia e te geram uma inadimplência de 11% no meio do 0,4%? Assim, está horrível. Assim, não. Tem apenas consciência do que está acontecendo. Então, quando você trabalha também com estoque, eu vou lá e determino na minha política. Olha, eu vendo 10 mil por mês, eu aceito que 1.000 fique na mão de cliente crítico. Então, eu vou lá, estou dando crédito, assim, isso é crítico. Deixa eu ver quanto é que eu tenho para receber de cliente crítico. Tenho 1.000. Não vou ampliar o meu risco, eu vou dar uma segurada agora. Na outra semana, eu vou lá, só tenho 500...
para receber de cliente crítico. Entendi. Vou vender de novo. É aqui que a gente fala, quando você conhece, como é que você pode fazer isso se você não entende na sua carteira quem é ameaça e quem é oportunidade? No fim, você fazer bem esse trabalho te permite fazer a gestão do crédito. Quantos clientes nossos, né, quantos comandantes têm uma brilhante ideia, né? Escuta lá o Marcelo, vamos fazer tração. Disse, vamos ligar para cliente. Eu vi lá no podcast do Marcelo que eu tenho que ligar para X clientes por dia, porque aí só cliente, isso... Não existe cliente nativo, existe empresa inativa. Isso, tarará. Aí ele vai, liga para 20 caras desses, consegue vender, aí chega o pedido, vai para o crédito diz, não, para você não. Ele disse, mas é que vocês que me procuraram, por que vocês me procuraram? Ou seja, não usou a ferramenta, não conhecia o cliente. Nós temos clientes que usam a gestão de ameaça e oportunidade na hora que vai fazer rota. Então, ainda as vendas presenciais, né? Então, às vezes, tem que se deslocar muito. Às vezes, se desloca um monte para vender para o cliente que não tem crédito. Ele gasta, ele perde tempo. Cada lugar que não pode ser aprovado, aquela hora perdeu. Gera um custo para a empresa. Gerou o CAC para a empresa e perdeu a oportunidade de vender para o próximo cliente. Então, você vai lá e organiza. Ok, cara, tem cliente ruim na sua carteira, nós topamos. Ó o acordo. A gestão de ameaça e oportunidade. Tá bom, Marcelo, sua carteira tem 20 clientes. Um deles esquece. Nós vamos tirar fora. Tem 4 aqui que está respirando por aparelho, mas ok, esses a gente vai continuar vendendo. E os outros são todos muito bons. Por que você começa vendendo sempre pelo cara que tem problema? Por que você não começa a vender para os caras que estão tudo ok? Para os clientes que têm crédito, que estão... Né? Então, aí você começa a fazer essa gestão. E não adianta montar política de crédito tentando explicar uma situação. Eu cansei de ver isso dentro de clientes. Uma vez foi hilário. Estava junto, e aí a pessoa, a analista de crédito, estava explicando para a pessoa de vendas o porquê não de vender para aquele cliente. Aí ela explicou, não, porque olha aqui, olha o cadastro, olha essas restrições para o tamanho dele, e foi explicando. Foi explicando. Super gentil. Ela olhou e disse assim, você está me acompanhando? Não, estou. Aí ele terminou de explicar. Você entendeu? Não, eu entendi. E aí veio a pergunta matadora no fim. Ele olhou para ela e disse assim, tá, mas você vai aprovar ou não? A minha teoria, não se discute regra de crédito depois que vendeu. A regra de crédito ela tem que ser discutida antes. Ela tem que ser deixada clara antes. Por quê? Depois que a venda aconteceu, existe um amor, eu acredito que deve dar algum tipo de química, né, na pessoa, não sei o que acontece, mas ela se apaixona tanto por aquela venda que tudo que você falar, tudo que você venda, trabalhar em racional... Né? Por que você não vende? Por que não bateu as metas? Porque não dão crédito. E aí eu digo para o pessoal de crédito, até os comandantes que também trabalham na área de crédito, sabe por que vocês têm essa fama? Porque são ruins de marketing. Vai lá, manda 100 pedidos para analisar, aprova 95, os 5 que não aprovou, diz, olha, não bati a meta. Como assim? Então, quando às vezes também nós não batemos, quando você fala, eu controlo a quantidade de ligações que eu posso fazer para bater a meta, a quantidade de clientes que eu vou atrás, põe mais uma ferramenta aí. Eu controlo a inadimplência e controlo os clientes que eu vou poder vender. Por isso que nós batemos tanto no crédito, tanto na jornada corporativa, que é olhar como cliente, na estruturação, a regra do jogo, que informação usa, em que momento, crédito grande eu olho para isso, crédito pequeno eu só olho para isso, para ter um custo menor, ser mais ágil, ter política principalmente sistematizada. Porque política de crédito, quando existe escrita, é igual um livro, né? Nós 3 lemos o mesmo livro, pode ser que nós tenhamos interpretações totalmente diferentes. Então, se você sistematiza a política, atribui os pesos corretos para essa informação, você não fica refém
do momento, né? Da pressão, da vontade. Não, cara, ele é isso. Bom, se eu quero tomar uma decisão diferente, porque as empresas, Marcelo, muitas vezes elas têm... parou, não dá para aprovar o crédito. Parece que quando aprova, né, começa todas aquelas discussões. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu era diretor financeiro dessa empresa, onde eu criei todo esse método, esses algoritmos. Ele foi vender crédito, foi visitar uma região, e era um grupo de lojas muito grande, e a empresa que eu trabalhava era de artigos esportivos. Então, o time daquela cidade era a nossa empresa que patrocinava. Ele chegou com um pedido de R$300 mil há 20 anos atrás. Eu disse, puxa, que legal, hein? Não, porque aí eu fui na casa do cliente, ele me levou no sítio, um dia foi peixe assado, outro dia foi churrasco, e olha, estão com uns probleminha lá, mas eles vão vender um prédio que eles têm lá no centro da cidade, e olha, só vão comprar à vista. É a hora da gente embarcar com esse cara. Eu assim, show, beleza, vai para a mesa. A mesa analisou, olhou e assim, putz, não dá. Ai, não dá. Aí foi, a gente discute aqui, discute ali. Passou ali uma semana a gente discutindo isso. E um dia, ó o cúmulo. Aí a gente estava saindo para o almoço, ele disse, telefone para ti. Telefone para mim? No teu telefone? Como assim? É a minha mulher. Mas o que a tua mulher quer falar comigo? Ela disse que não aguenta mais porque ela não está mais dormindo. Porque à noite eu fico sonhando e falando o nome do cliente e falo no teu nome que tu não aprova. Esse putz, cara, isso é sacanagem. Aí eu assim, tá bom, cara, vamos levar pro Rodrigo. O Rodrigo é o dono da empresa. Se ele aprovar, tá tudo bem. Eu não. Fomos lá, o Rodrigo, e aí, Christopher? Eu disse, mas eu trouxe aqui para te decidir. A minha decisão é não. Aí ele assim, tá, mas não tem o que fazer? Eu disse, tá, vamos pegar então esse CNPJ deles aqui que está sem problemas e vamos vender R$20 mil. Vendemos, recebemos, mas foi uma canseira danada. Tá. Eu não sou vingativo, mas eu tenho memória boa. Passou um ano, eu chamei a minha analista e disse assim, dá uma puxada no CNPJ daquele cliente lá, assim, 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 assim. Ela foi lá, puxou, trouxe. Aí cheguei na sala do diretor comercial. Rapaz, sabe que tu falou que o cliente lá ia vender o prédio? Imóvel, Ele disse, não te disse esse rapaz? Acho que ele não vendeu. Olha aqui, ele estava com um problema desse tamanho, agora o problema está desse tamanho. Nosso 300 mil ia estar ali. Ele, não, no último ano vocês provaram. Eu disse, cara, eu sou o segundo mais triste dentro da empresa quando se nega crédito. O primeiro são o comercial, que perderam a venda. Eu, como financeiro, como eu pago as contas se nós não vendermos? Então, sempre importante, a mensagem disso, Marcelo, é o equilíbrio. Proteger inadimplência? Sim. Eu gostei da chamada que vocês fizeram, porque chama atenção, né? Mas nós temos que proteger inadimplência com equilíbrio. Nós temos que fazer negócio. Porque ao usarmos o crédito como ferramenta, nós deixamos de ser reféns de terceiros. Isso. Então, para a gente contextualizar tudo, né? Repete para a gente, pro comandante que está escutando até agora, que já deu um like, né, Marcelo? O cara que está escutando a gente até agora já deu like, já compartilhou esse podcast, já avaliou no Spotify o podcast também, porque é o mínimo que a gente espera de quem está escutando a gente até agora. Cris, repete para a gente, quais são as 4 regras, ou os 4 pilares? Legal. Para proteger o ciclo de negócio de crédito, obviamente você vai colocar automação, política, mas concentre-se no quê? Cadastro. Limite. Primeiro limite de crédito. Ali é que a relação pode começar bem ou mal. A gestão do limite de crédito, ou seja, renovar esse limite de crédito. Renovar limite de crédito uma vez por ano não é renovar limite, tá, gente? Você perde totalmente a sensibilidade do negócio. E o quarto, que é o coroar de todo esse trabalho, analisar as ameaças e oportunidades. É a gestão de ameaças e oportunidades. Se você é grande ou médio, né, ou tem uma demanda razoável de crédito, a Debs pode te apoiar com plataformas, com consultoria, com informação. Se você acha, não, eu sou muito pequeno, o que é grande? O que é pequeno, né? Então, nós temos clientes que fazem 20 análises por dia. E nós temos clientes que fazem... 2.000 análises por dia, 5.000, 1 milhão. Nós temos um cliente hoje já que fatura 28 milhões, Marcelo.
por hora. Por hora. É. E tudo crédito que vocês aprovam. Tudo crédito que nós aprovamos. Caramba. Então, não dê desculpa. Não se ache pequeno demais para fazer. Se você não está na hora da... Nós temos hoje planos de R$300. Então não tem muita desculpa, sabe, de não fazer isso. Mas, se mesmo assim você não queira automatizar o crédito e ir para um próximo nível, cuida do cadastro. Olha com bastante carinho o primeiro limite de crédito. Cria regra, né? Tem que criar a governança do crédito, né? Cria a regra do limite, o primeiro, e a manutenção do limite, né? Tem que criar regra, né? Tem que criar regra. E depois, né? E depois analisar ameaças e oportunidades. Show de bola. Que, inclusive, o meu comando desse podcast é analisar as ameaças e oportunidades, porque de tudo que o Cris falou, que a gente conversou, eu acho que essa questão, né? Ele deu o exemplo lá do R$1.000 para cliente duvidoso, ou cliente... Como é que foi a palavra que você utilizou? Para cliente que pode ter algum crítico, né? Então, às vezes, a gente só sabe efetivamente se o cliente vai pagar ou não quando chega a fatura, ele paga ou não. E às vezes a gente tem uma oportunidade com algum cliente que, se a gente não analisa nada, se a gente não faz essa gestão, a gente perde. E se a gente não faz essa gestão e acaba concedendo crédito, a gente perde depois de novo, porque ele tende a não pagar. Então, acho que fazer essa gestão de ameaças e oportunidades, eu acho, para mim, é o comando desse podcast, Marcelo. E o seu? Legal. Então, o meu comando nesse podcast aqui é analise criteriosamente para quem que você está dando crédito, né? E tem as boas políticas de concessão de crédito, você vai evitar um monte de dor de cabeça. Cris, deixa um comando para os comandantes. Comandantes, o meu comando é: olhe para o crédito como uma ferramenta de vendas, não apenas como uma ferramenta de proteger o crédito. Que legal, Cris, show de bola. Onde é que a gente te encontra? Opa! Eu ia perguntar isso. A gente pensou junto, João. Pode me encontrar no Instagram, christopher.medeiros, mas principalmente, né, toda a movimentação que nós fazemos está no YouTube, principalmente, que é o YouTube da DEPS Tecnologia. DEPS Tecnologia. DEPS Tecnologia. Exatamente. DEPS é Diagnóstico Empresarial, Projetos e Soluções. Então lá tem bastante conteúdo. Semanalmente nós lançamos o que eu estou falando aqui da proteção do ciclo de negócio de crédito. Tá tudo lá. Se quiser aprofundar no conteúdo, tem muito conteúdo lá. Porque a DEPS, Marcelo, ela é metodologia, consultoria, software, e a gente vem trabalhando muito forte a educação. Então, o canal de vocês no YouTube está crescendo bastante, né? Eu entro lá, não tem tantos inscritos, mas tem muita visualização, né? O nosso canal hoje tem 25 mil inscritos no YouTube, e a média de visualização dos nossos vídeos ali é de 150, 200 mil visualizações. O nosso vídeo, o penúltimo vídeo, no mês passado, ele teve quase 25 mil horas de visualização. Então é um vídeo de 8 minutos, e a média que o pessoal tem ficado no vídeo é de 7 minutos e tantinho. Assim. É uma retenção gigantesca. Então, vai lá, DEPS Tecnologia no YouTube, tem bastante conteúdo para você que quer aprofundar de crédito. Se você é o comandante, dono da empresa, vai lá e olha. Se você é o cara que trabalha com crédito na empresa ou no financeiro da empresa, vai lá e olha. Né? Tem bastante conteúdo gratuito lá para vocês também. E já que você está no YouTube, não esquece de dar um joinha aqui no vídeo. Deixa um comentário aqui sobre qual foi o seu comando desse episódio, porque a gente quer ler, quer ouvir, quer entender um pouquinho mais depois falar sobre isso. E se você está escutando a gente no Spotify, não esquece de avaliar esse episódio. Lá em cima, no cantinho esquerdo da tua tela, tem as estrelinhas lá, vai lá e dá 5 estrelas. Dá 5 estrelas pra gente e tira um print desse episódio se estiver escutando no Spotify e posta lá no Instagram, marca @MarceloGermanoEG, @empresa autogerenciável. Pode marcar aí também o Cris, @Christopher.medeiros. Christopher.medeiros. Não esquece. E mais uma vez, né, comandantes? Foi um prazer inenarrável ter vocês aqui com a gente. Agora sim, saiu inenarrável. Isso aí, no final, Marcelo. E fui, né? Eu também. Valeu. Valeu, gente.